Graça e paz, família de Deus. Aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, o último capítulo, encontramos algumas informações bem interessantes. Primeiro, logo no final do capítulo, João termina dizendo o seguinte, que ele acreditava que se fosse escrever tudo quanto Jesus tinha feito, realmente ele acreditava que nem todo mundo caberia esses livros, já que ele disse que Jesus havia feito muito mais coisas do que estava contido ali no seu relato a respeito dos feitos de Jesus. Mas, porém, João deixou 3 coisas interessantes aqui para que possamos observar e aprender algo com elas. Vejamos, a primeira coisa que podemos aprender é a respeito da pesca maravilhosa que aconteceu nesse capítulo, ou pelo menos que foi narrada nesse capítulo. Veja bem que os discípulos estavam ali tentando pescar mais uma vez, não tinham conseguido pescar nada. Jesus se aproxima deles e pergunta se eles tinham alguma coisa para comer. Eles disseram que não. Então Jesus dá a eles uma ordem, joga a rede ali, e eles assim fizeram e conseguiram mais uma vez muitos peixes. A primeira lição que aprendemos aqui com essa parte é que Jesus, ele sempre proverá tudo aquilo que os seus discípulos precisam para a sua sobrevivência. Nós lembramos de João capítulo 15, quando nós vemos lá Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. Mas quando Jesus está conosco, segundo escreveu o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus provê todas as coisas que precisamos. O segundo aspecto é no diálogo entre Jesus e Pedro. Jesus questiona Pedro 3 vezes se Pedro o amava. Não foi em vão essa quantidade de vezes que Jesus questionou. Jesus estava tratando o coração de Pedro, já que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, então Jesus o fez ali reafirmar o seu amor por Jesus também 3 vezes. Jesus então, depois que Pedro deu a sua última resposta, Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, Jesus disse as 3 vezes quando Pedro o respondeu. Na verdade, nós vemos aqui uma demonstração do perdão de Deus. Não importa o que Pedro tinha feito, mas se Pedro o amava, Deus o perdoou e o restituiu na sua vocação e no seu ministério apostólico. O terceiro aspecto é quando Pedro questiona, após ter ouvido Jesus falar algo a respeito do seu futuro, da sua velhice, de como ele morreria, então Pedro questiona a respeito de o que seria de João, o que aconteceria com João. Então Jesus deixou bem claro a Pedro: se eu quiser que ele viva até o dia que eu voltar, o que tem você com isso? E Jesus então termina a frase: quanto a você, segue-me. Aqui nós vemos algo muito importante sobre o governo de Deus. Ele estará sempre no controle de todas as coisas. Ele dá a vida a quem Ele quer, Ele tira a vida quando Ele quer, e Ele rege não somente o nosso fôlego de vida, Ele rege tudo aquilo que está envolvido com a nossa vida e principalmente com o seu plano redentor. Ele deixa bem claro aqui que Ele é o governante de tudo. E cabe a nós fazer o que Ele citou 2 vezes nessa passagem: siga-me. Cabe a nós, diante dessa verdade, diante de tudo aquilo que aprendemos com o Evangelho, seguir a Jesus e saber que Ele sempre proverá tudo o que precisamos, que o seu amor e sua graça estará sobre nossas vidas para nos perdoar quando errarmos e estiver em nós o arrependimento que é gerado pelo amor que temos ao Senhor. Já disse em outra oportunidade que nem sempre conseguiremos fazer aquilo que está no nosso coração, por estarmos num corpo que é corruptível. Um dia seremos revestidos de incorruptibilidade, mas enquanto estivermos aqui nesse corpo e nesse mundo, nós sabemos que vivemos num corpo corruptível. E muitas vezes seremos como o apóstolo Paulo: aquilo que eu não quero fazer, eu faço, e aquilo que eu quero, eu não faço. Mas o Senhor conhece o nosso coração, sabe o amor que temos por Ele, nos perdoa e sempre nos restitui de volta ao seu plano perfeito. E também precisamos entender que o Senhor, Ele é o Rei da vida, Ele é quem governa, Ele é autor e consumador de todas as coisas, e Ele está sobre o governo de tudo, cuidando de mim, cuidando de você. E o convite de Jesus a Pedro nesse último capítulo é o convite que Ele faz a mim e a você todos os dias: confie em tudo que eu lhe prometi, em tudo que eu ensinei na minha mensagem chamada Evangelho, e segue-me. Seguir a Jesus é andar nos passos de Jesus.
é andar de acordo com aquilo que Jesus nos deu como exemplo de vida. E assim, certamente, desfrutaremos de tudo aquilo que nos é prometido no Evangelho, e o Senhor nos guiará rumo a tudo aquilo que nós aprendemos principalmente aqui nesse capítulo. Graças ao Senhor, providência, perdão e governo. Que isso inspire o seu coração, inspire no seu espírito você a seguir ao Senhor, porque esse é o desejo dele para a sua vida e para a minha vida. E que nós juntos possamos, como igreja, como corpo de Jesus, servir a esse Deus maravilhoso. Se você ainda não conhece Jesus, procure conhecer, procure assistir os outros vídeos daqui desse canal e o conheça. E assim você certamente será tocado no seu espírito e sentirá o desejo de seguir a esse Deus que provê tudo aquilo que precisamos. Inclusive proveu para nós a vida eterna por intermédio do seu sangue e do seu corpo que foi transpassado na cruz. Ele como sacrifício perfeito por nós. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar. Meu Pai querido, é maravilhoso estarmos aqui diante da Tua palavra e sabermos que o Senhor é um Deus de provisão, que o Senhor proveu tudo o que precisamos, continuará provendo. O Senhor, assim como disse aos seus discípulos, o Senhor foi para o Pai, mas o Senhor continua conosco. O Senhor continua cuidando de nós e que o Senhor desperte o coração das pessoas que têm ouvido essas mensagens a confiar no Senhor, se entregar a Ti e segui-lo de todo o coração, confiando em Ti, para que um dia todos possamos estar nas moradas que o Senhor foi preparar para nós. Possamos estar diante de Ti, aquele que é o nosso Salvador, e assim possamos nos alegrar eternamente na Tua presença, por sabermos que nós estamos diante do nosso Senhor e eternamente na Sua glória, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, continue acompanhando nossos vídeos e se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama e que outras pessoas possam ser tocadas pelo Espírito de Deus e seguir ao Senhor, em nome de Jesus.